Então, beleza, galera do YouTube, mais um vídeo aqui pro canal. Falar hoje ali da aprovação do Lula. Nem o Datafolha aguenta mais mentir. Até no Datafolha o Lula já tá com aprovação ruim. Assim, falar aqui da reprovação que o Lula tá tendo, que foi significativo. Teve um aumento muito grande ao longo dos anos. Ao longo desses 2 anos, na realidade. Então, assim, no devido momento dizem que ele está com um nível de reprovação e aprovação parecido entre 35% e 34%. Obviamente tem uma margem de erro ali, então está praticamente com o mesmo nível de aprovação e com o mesmo nível de reprovação. Só que assim, tem que lembrar uma coisa, esse nível de aprovação que ele está é o mais baixo da história do Lula e é inclusive mais baixo do que o nível de aprovação do Bolsonaro durante a pandemia. Então, ou seja, tá muito ruim a coisa. Vou mostrar aqui o gráficozinho ali da aprovação e da reprovação dele. A reprovação dele, que é o que praticamente o pessoal considera ruim ou péssimo. Essa linha preta aqui, qual que é o problema? Geralmente, quando tu vai fazer a análise, na maior parte das coisas, tu não olha qual que é o estado atual daquilo que tu está analisando. Tu sempre olha qual que é a tendência do cenário futuro. No mercado, por exemplo, é assim que funciona. As pessoas não estão... Quando tu compra uma ação, por exemplo, para ti não é importante o preço da ação agora. Tu compra porque tu tem a expectativa que aquela ação que tu comprou vai se valorizar no futuro. Então, ou seja, tu compra mais barato porque tu tem a expectativa que vai ser vendido mais caro. E a aprovação do Lula aqui, a aprovação se manteve constante, como vê aqui, começou com 38% e está em 35%, ou seja, uma diferença pequena de 3%, mas baixou, primeiro ponto. Mas o problema, cara, é a taxa de reprovação dele. Porque qual que é a tendência que vocês estão vendo aqui no gráfico? A tendência é de subida, não é uma tendência de queda. O Lula ele está com um cenário, cara, muito diferente do qual que é o cenário lá na Argentina, porque quando por exemplo, o Milei, ele tem capital político para gastar. Por quê? Porque tem o pessoal lá na Argentina, para quem não sabe, eu fiz um vídeo explicando a derrocada argentina, porque para quem não sabe, a Argentina era um país muito rico no passado. Vou deixar o link ali o link do vídeo na descrição, para quem quiser olhar. Eu sugiro de olhar, porque é um bom vídeo. Era um país muito rico, ficou pobre por conta de um governo que assumiu lá que começou com o Perón, e daí criou um movimento político chamado peronismo. E fez muito cagada na economia, eu não vou falar aqui porque é muita coisa, vai estender muito o vídeo, sugiro de olhar o vídeo. O que acontece? E tem uma casta lá na sociedade argentina que cansou desse negócio, porque os caras estão há 100 anos com essa coisa do peronismo, aí estão... Crio dívida, imprime dinheiro, crio dívida, imprime dinheiro e ficou repetindo isso. Então, o Milei, ele tem um voto de confiança que é que ele falou assim, olha gente, eu vou acabar com o peronismo, as coisas inicialmente vão ficar ruins, mas no futuro vai ficar melhor. E a tendência lá na Argentina, a tendência econômica é de melhora. Então, ou seja, tem por parte da população um voto de confiança. Ou seja, a gente está aceitando o governo do Milei, porque a gente tem a expectativa que no futuro as coisas irão ficar melhor. Então ele tem esse capital político para queimar, tanto que ele ficou está praticamente 1 ano no governo. A situação econômica da Argentina é ainda, apesar das melhoras infinitas que foram feitas na economia, que são muito significativas. Se tu procurar vídeo do Milei como era a economia e como está agora, cara, foi um trabalho fenomenal, óbvio. Economia muito frágil, vários problemas, mas tendência de melhora. O cenário do Lula não tem isso. Ele não tem um capital político. Ah, não, qual que era o capital político dele? Ah, eu vou tirar o Bolsonaro. Tá, ele tirou o Bolsonaro do poder. E agora, o que ele vai fazer daqui pra frente? Qual que é o objetivo dele? Ele vai acabar com a fome, ele vai fazer uma melhora nas condições econômicas, ele vai transformar o Brasil numa potência, ele vai diminuir problemas sociais. O que ele tem ali para queimar? Ele não tem mais nada. Simplesmente
perspectiva dele era uma só, que ele ia aumentar os gastos públicos, como eu já falei isso em vários vídeos meus. Ele só está ele está aumentando o gasto público. O que acontece? A taxa de juro, o Banco Central está elevando justamente para evitar um aumento drástico da inflação, que pode vir a ocorrer, pode vir não, virá, isso aí vocês podem ter certeza, porque o Banco Central já anunciou que ele já não tem mais como conter a inflação. Está chegando num ponto de inflexão que não importa o quanto ele suba os juros, ele não vai conseguir conter a inflação por conta do aumento desproporcional dos gastos públicos do governo. Então, ou seja, a inflação, ela é o que o pessoal chama de um imposto dos pobres. Por quê? Ela afeta muito mais a classe pobre, classe de renda baixa e renda média, que é quem elege alguém aqui no país, porque a classe rica é uma parte pífia da população, eles podem ter poder econômico, podem ter influência, mas eles não têm poder político. Por uma questão simplesmente numérica. Não tem gente o suficiente. Quem elege e retira gente do poder não é a classe rica, é a classe pobre e a classe média. Essa coisa de que o rico manda no político. Gente, quem elege político é pobre e classe média. Gente rica não elege ninguém. Esse é o primeiro ponto que tem que entender. Qual que é o problema da inflação? Vamos supor que teve uma inflação de 10%. É uma inflação muito alta, tá? Se tu ganha 10 mil reais por mês, era a mesma coisa que em vez de tu receber 10 mil, tu recebesse 9 mil. O que eu quero dizer? Tu recebendo 9 mil reais por mês, ok, tu perdeu 1.000 reais. É ruim? É muito ruim. Mas a tua vida não vai mudar drasticamente. Tu não vai passar fome, tu não vai morar na rua, tu não vai dar um chilique. Talvez tu vai comprar um carro pior, mas vai continuar vivendo de boa. Mas se tu é pobre, cara, se tu ganha 2 mil reais, é como se em vez de tu ganhar 2 mil reais, tu ganhasse 1.800, por exemplo. Pra ti que é pobre, cara, receber menos 200 reais no teu pagamento, pô, aquilo muda muita coisa. Tem muita coisa que tu vai deixar de comprar, que é importante, às vezes vai ter que deixar de comprar comida, vai ter que racionar muita coisa. Pro pessoal que é de classe baixa, cara, isso incomoda muito, muito mesmo. E o que acontece? A inflação ainda está sendo controlada pela taxa de juros do Banco Central. Mas a partir do ano que vem, eles não têm mais controle nisso. A inflação vai subir e ela afeta justamente o pessoal que é mais necessitado. E que é a base do Lula. Não só a base do Lula, a base de qualquer governo, como eu já falei, é gente pobre e gente de classe média. E o Lula, ele não tem mais o que fazer. Por que ele vai fazer? A única coisa que ele podia falar, não, mas eu ia tirar o Bolsonaro. Tá bom, ele tirou o Bolsonaro, e agora? O que ele vai fazer? Que capital, que coisa que ele vai falar para continuar o mandato dele? A taxa de desaprovação dele está crescendo e vai crescer mais, e por isso que eu estou falando, eu já falei isso em outros vídeos e eu volto a repetir. A partir do ano que vem, eu acho que vão dar impeachment no sapo barbudo, porque a taxa de reprovação dele está muito alta e está com tendência de crescimento, o dólar está sem controle, o Trump ele vai entrar no poder, ele vai botar uma pressão fiscal aqui no Brasil, então, ou seja, ele já anunciou que vai aumentar a taxa de carga tributária nos Estados Unidos. Isso vai valorizar o dólar ainda mais do que já foi valorizado. Então, ou seja, o dólar já está extremamente alto. Isso impacta diretamente a vida do pessoal no Brasil, e muito. E a economia, como eu já falei em outros vídeos, está indo para o buraco negro, cara. Não tem o que fazer. Ou ele simplesmente muda a direção do governo e a partir daqui ele fala, a gente vai ter responsabilidade fiscal e a gente vai iniciar um corte dos gastos, ou simplesmente tem as duas alternativas que eu já falei em vídeo anterior. A primeira, ele vai causar uma recessão econômica, ele vai quebrar o país, a segunda, ele vai causar um aumento drástico da inflação. Isso, se não ocorrer os dois ao mesmo tempo, que é o pior cenário possível, que é, ou seja, a estagflação que o pessoal fala.
tu entra em recessão econômica junto com uma inflação alta. Cara, isso é um pesadelo. É um pesadelo terrível. E ele não tem uma boa aprovação da população. E se ele não tiver uma boa aprovação da população e tiver com problemas como ele já tem nas questões políticas, porque ele não tem aprovação tanto da Câmara quanto do Senado, ele tem uma forte oposição lá, cara, vão fazer um movimento para tirar esse cara. Foi assim que tiraram a Dilma e toda vez que... Impeachment, cara, é problema econômico. Causou um desastre na economia, o pessoal te tira. Então assim, gente, o vídeo é só para falar sobre isso hoje. A aprovação do Lula não tá boa e a tendência é ficar cada vez pior. O que por um lado é bom, porque aí a gente tira ele de uma vez e passa a ter uma vida menos pior. Então é isso aí, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo aí. Valeu, galera!